E aí, meus amigos, tranquilo com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje ele é muito interessante e a pergunta logo de cara ela é: as guerras de hoje são de quinta geração. O Brasil estaria preparado numa circunstância de guerra? Será que o Brasil teria totais condições de defender o seu território, defender a sua pátria? É uma pergunta que nós deveríamos fazer e deveríamos fazer uma análise de acordo com a circunstância do Brasil. É sobre isso que iremos abordar nesse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Bem-vindo, meu nome é Max. É um prazer ter vocês aqui. Galera, é o seguinte, na minha opinião, as guerras de hoje, que é chamada guerra 3D ou 5D, guerra de quinta geração, ou seja, guerra da última geração, na minha opinião, o Brasil, galera, ele é um país de dimensões ao total 8,5 milhões de quilômetros de área e 7.400 quilômetros de costa. Como o território tão grande, a responsabilidade de cuidar da defesa da pátria torna-se um grande desafio. Afinal, se entrássemos em guerra hoje, estaríamos preparados para defender? Teríamos capacidade bélica para destruir qualquer outro país que tentasse invadir o Brasil? Será que teríamos esta capacidade? Eu vou responder para vocês logo em seguida. Galera, é o seguinte, existem muitos desafios que o Brasil ainda precisa encarar de frente. Porque o Brasil, ele não dá a mínima nem mesmo para a sua segurança interna. Você aí que está vendo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, você confia de andar na rua sozinho, com o seu celular nas mãos, tranquilamente, com a sua carteira no bolso, tranquilamente? No Brasil, você confia? Se o Brasil não tem segurança nem interna para os brasileiros internamente, como que o Brasil vai ter capacidade de se defender de um ataque? Por exemplo, esse que aconteceu lá em Israel. Hamas atacando Israel ali, matando já milhares de pessoas. Eu acredito que o Brasil não tem, infelizmente, essa capacidade de se defender se por acaso for atacado. O que o Brasil tem muito são guerras de narrativas. Isto de fato tem mesmo. Mas na prática, belicamente falando, infelizmente, se o país entrasse em guerra hoje, nós seríamos bucha de canhão. Galera, isto é muito importante nós entendermos, porque nós estamos inseridos em um mundo globalizado. E o principal motivo de eu vir aqui estar preocupado em relação à segurança do meu país, em relação ao sistema de defesa do meu país, é porque eu vejo e enxergo muita fragilidade em nosso país. Porque é o seguinte, por exemplo, no Reino Unido, o Ministério conta com um secretário de Estado de Defesa e abaixo dele um chefe de Estado-Maior, que está acima do comando das Forças Armadas. São 191 mil militares e 57 mil civis. Por exemplo, lá o Reino Unido. O Brasil, por sua vez, possui uma Secretaria-Geral responsável pela administração do Ministério e Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas, que centraliza a coordenação dos comandos da Força Armada, mas hierarquicamente não está acima delas, ou seja, não possui, possui uma configuração
bem diferente dos ministérios de outros países. Isso nos mostra que não há nenhum tipo de burocracia que faça com que as Forças Armadas trabalhem conjuntamente, o que diminui a capacidade do Ministério de garantir a efetividade das Forças Armadas. Então, ou seja, o Brasil ele tem uma centralidade no governo, ou seja, o presidente que está no poder é justamente quem determina se as Forças Armadas vão à luta ou não. E isto já começa a ser um erro clássico, um erro gravíssimo. Então, hoje, quem decide, por exemplo, o orçamento do Ministério e onde serão alocados esses recursos são os próprios militares. Além disso, precisamos entender que quando os militares começam a participar do processo de decisão política, eles deixam de se preocupar com a defesa do nosso território. O ideal é que exista uma combinação da legitimidade política com a expertise dos militares. Isso deveria ser colocado, mas infelizmente, se o Brasil entrar em guerra com qualquer país, seja ele lá qual for, nós estaremos na berlinda. Outro ponto muito importante que devemos analisar é que o Brasil, o governo brasileiro, ele tem o processo de desarmamento da população. E quando a população ela é desarmada, como ela vai se defender numa circunstância de uma invasão territorial? Como vai se defender? Não tem como se defender, porque não tem arma. A não ser que recrutasse os bandidos, porque os bandidos do Brasil estão armados até os dentes. Enquanto a segurança pública, por exemplo, infelizmente, estão ali com suas armas todas enferrujadas. E, infelizmente, temos um sistema governamental que, se o Brasil entra em guerra, infelizmente, nós seríamos todos prisioneiros e refém. Esta é a realidade. Faça você mesmo uma análise sobre isso. Faça você mesmo uma pesquisa sobre isso. Se o Brasil entrasse em guerra, infelizmente, nós brasileiros seríamos bucha de canhão e refém dos invasores. Esta é a pura realidade, galera. Era a pura realidade. Então, ou seja, como é que um país vai se defender se, por exemplo, o próprio governo, ou seja, desarma a população? Ou seja, como um pai de família vai defender a sua família de invasores no seu território? E o Brasil é um país de dimensão gigantesca, como eu coloquei aqui, tem 8,5 milhões de quilômetros, né? Uma área de mais de 7.400 quilômetros só de costa. Então, o Brasil é um país imenso. Então, se o Brasil entrasse em guerra hoje, infelizmente, nós seríamos bucha de canhão. Esta é a realidade. Por isso devemos acordar para o que está acontecendo e nos preparar também. O Brasil deve se preparar para o confronto, senão estaríamos na berlinda. Esta é a realidade. Se você tem alguma sugestão, alguma opinião diferente da minha, deixe aí nos comentários, gostaria de saber, para que assim nós possamos crescer juntos. Bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, dá o like no vídeo, curta, compartilhe e divulgue para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.